Nem mesmo o fato dele me deixar armado e preparado caso o lobisomem retornasse me deixava mais tranquilo. Aquela noite seríamos apenas eu, Joyce e Cláudio, pois meu velho pai já havia retornado para sua casa uma semana atrás. Quando estava perto da hora de dormir, resolvi fazer uma ronda por minhas terras, também próximo à minha casa, e depois disso acabei caminhando até a porteira que dava entrada às minhas terras. Tão logo cheguei na porteira, algo me chamou a atenção. A rua que passava em frente à minha casa formava uma subida não muito forte. Os dois lados desta rua eram repletos por árvores de porte grande. Então, bem ao longe, quase no final do meu campo de visão, a luz da lua me revelou um homem, vestido com uma capa negra e montado sobre um cavalo. Naquele momento eu não tive dúvidas que quem estava montado sobre o cavalo só poderia ser o Padre Rodrigo. Então logo ele me viu parado na porteira de minhas terras. Ele deu meia volta com seu cavalo e sumiu em meio à escuridão. A partir daquele momento eu passei a ficar atento a qualquer movimento em minhas terras, pois eu sabia que a qualquer momento algo estava prestes a acontecer. Rapidamente voltei para dentro de minha casa. Então tranquei muito bem trancado as portas e janelas, pois aquela noite que estava apenas começando, com certeza mudaria a minha vida. Tão logo o relógio marcou 1h da manhã, eu acabei escutando um esturro que cortou a noite. Eu sabia que era o lobisomem. Não demorou muito para que meus cachorros começassem a latir e os animais da fazenda ficassem completamente agitados. Tão logo a criatura adentrou as minhas terras, era possível ouvir uma brutal briga entre os cachorros e o lobisomem. Mas infelizmente, a criatura acabou dando cabo de meus cachorros. Seguido disso, a única coisa que eu conseguia ouvir foi o carreirão dado pela criatura em direção à porta de minha casa. Então comecei a escutar as pisadas fortes do lobisomem aproximando da casa. Foi quando a criatura se chocou com a porta que todas as fechaduras se romperam. A porta se quebrou e pude ver aquele cão do inferno parado me olhando com um olhar sanguinário. O lobisomem era realmente como o povo vinha falando. Ele estava sobre 4 patas parado a poucos metros de mim. Eu não podia acreditar que a criatura que eu não acreditava que existisse, naquele momento estava parada diante de meus olhos. Então pude ver o momento em que aquele ser se colocou somente sobre as suas patas traseiras e começou a se aproximar de mim lentamente. Acreditem ou não, eu apertei o gatilho da espingarda que estava em minhas mãos por 2 ou 3 vezes e a mesma falhou. Seguido disto, empunhei o revólver 38 e por várias vezes atirei. E nenhuma das vezes tive êxito, pois o mesmo também falhou em todas as tentativas. Foi então, neste momento, que tive apenas uma única certeza. Aquele era não somente o meu fim, mas também o fim da minha família.
Então, quando a criatura avançou seu ataque sobre mim, escutei um disparo que silenciou todo aquele ambiente de terror. Acabei vendo aquele ser sanguinário caído a poucos metros à minha frente. Tão logo acabei olhando em direção à porta de minha casa, acabei vendo uma silhueta negra de um homem que vestia uma capa preta vindo em minha direção. Eu não acreditei quando vi quem era. Era o padre com uma arma empunhada em suas mãos. Aos poucos era possível ouvir o som de ossos se contorcendo. Quando olhei para o lobisomem, vi como se pelos se recolhessem em sua pele. E por final, para minha surpresa, quem se revelou caído à minha frente foi meu patrão, o Sr. Toríbio. Neste momento eu comecei a entender qual eram as reais intenções dele. Ele sabia que me dando armas sabotadas e também tirando seus homens que estavam ali para fazer a segurança das minhas terras, eu e minha família ficaríamos completamente indefesos. E a sua única intenção era nos atacar aquela noite. Descobrir que o lobisomem era um dos homens de minha maior confiança e também o melhor amigo de meu pai me deixou completamente revoltado. Então, um tempo depois, em uma conversa com o padre Rodrigo, ele acabou me revelando que havia machucado as suas costas na noite em que eu tinha viajado. Ele me revelou que cavalgava pelas ruas próximas às minhas terras, à procura do cão do inferno. Foi quando aquele ser maligno cruzou à sua frente. Então seu cavalo acabou se assustando e o derrubou, onde veio a cair com as costas sobre uma grande pedra que existia em meio à rua. A partir deste hediondo dia, eu cheguei à conclusão que nem tudo que brilha é ouro. Meu ex-patrão, seu Toríbio, apesar de sua aparência amigável, escondia um segredo sombrio. Ele era o lobisomem que assolava a região e também causava medo e morte. É por isso que devemos ficar sempre atentos àqueles que nos cercam, pois nem sempre sabemos quais são as suas verdadeiras intenções. Cordiais uivos a todos. Boa noite.